Ontem, durante a ministração da palavra, na parte da manhã, o irmão falou sobre o sofrimento. E a pergunta que foi levantada para o auditório foi: quantos gostam de sofrer? E é um assunto que, racionalmente, ninguém gosta de passar. E hoje estamos diante de uma teologia chamada teologia neopentecostalista, ou teologia da prosperidade, que nos fala a respeito que o crente não pode ficar doente. Se o crente está doente, ele muitas das vezes pode ser um reflexo de algum pecado na sua vida, e que o crente tem que ser vitorioso, que o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Mas nós sabemos, através da palavra de Deus, os grandes homens e mulheres de Deus, que passaram por reveses, e queria que o irmão pudesse dialogar sobre a questão: o sofrimento nos aproxima de Deus? Até que ponto, na sua experiência, ontem o irmão falou de 2 exemplos com seus familiares, através dessa doença do câncer, que fizeram com que o irmão pudesse estar vendo mais a glória de Deus. Amém, pastor. A princípio eu queria pontuar que eu não sou a favor daquela teologia que era muito comum. Na verdade, a gente tem muita teologia que eu chamo de teologia de fundo de quintal. Aquela teologia que é muito corrente. Eu acho que hoje a gente consegue encontrar vez por outra quando alguém diz assim: aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Isso reduz de forma significativa o evangelho, porque a gente sabe que o centro do evangelho é a mensagem da cruz atraindo o pecador para a salvação. Mas isso, de certa forma, embora não seja uma verdade absoluta, nós entendemos que o sofrimento na história do crente, na história do cristão, de alguém que serve a Deus, é o respingo da história de toda a humanidade. É a consequência que começa com a queda. Eu estou aqui com a Bíblia aberta em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 16 e 17. A mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua gestação, em dor darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Ao homem disse: porque deste ouvidos a voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, e em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. O versículo 18 e 19 agora. Ela produzirá também espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó e ao pó tomarás. Então, o primeiro pressuposto, que não diz respeito unicamente ao cristão, a toda a humanidade, é que nós vivemos num ambiente pós-queda, e fruto da queda, um dos resultados, uma das consequências da queda é a dor, é o sofrimento. É tudo isso que nós sentimos no dia a dia, não só a dor física, mas todas as outras vicissitudes e todas as outras coisas que derivam da queda. Então seria, de certa forma, uma ingenuidade acreditar que no mundo caído, que resulta do nosso pecado, do pecado original, nós pudéssemos desfrutar, né, do paraíso. Nós vivemos nessa ambiência, nós vivemos nesse escopo, nós vivemos nesse circuito, o circuito da dor. O mundo é um palco de dor, né? A nossa existência, ela não pode acontecer sem que haja o sofrimento propriamente dito.
A outra coisa que a gente pode comentar a respeito disso é que não existe na Bíblia, em momento nenhum, eu não sei de onde se tira tanta criatividade para se fabricar um evangelho. A gente fala hoje muito em fake news. Eu tenho o evangelho fake, né? O fake gospel, em que tenta se colocar na cabeça das pessoas que o fato de alguém entregar a sua vida para Jesus vai eliminar de forma definitiva o sofrimento. E isso não é verdade. Isso não está na Bíblia. E não vejo isso nas falas de Jesus, não vejo isso em nenhum dos apóstolos, não vejo isso em nenhuma das cartas. Pelo contrário, quando a gente lê João capítulo 16, versículo 33, Jesus está dizendo que nós teríamos aflições no mundo. Você pode encontrar isso na sua Bíblia, em qualquer versão, ok? Se você, inclusive nas Bíblias que são muitas vezes assinadas pelos líderes do ramo ou do segmento neopentecostal. Eu não consigo entender como é que eles fazem para manobrar de tal forma que não citem esses versículos, não expliquem de forma correta e honesta esses versículos. No capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, versículo 22, nós vamos encontrar a mesma coisa. Os apóstolos incentivando os discípulos, motivando os discípulos a viver a fé a despeito das tribulações, pontuando inclusive que por muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele vai dizer que aquele que deseja viver piamente em Jesus padecerá perseguições. A terceira coisa que eu gostaria de dizer é que embora não haja glamour, não é bonito a gente ver uma pessoa sofrendo, né? Não há, digamos assim, não existe nenhum prazer, a não ser que o sujeito tenha algum problema psicológico e ele seja sadomasoquista, né? Ninguém gosta de sofrer, não há um prazer intrínseco na dor, a não ser que a pessoa tenha alguma patologia, algum desvio psíquico. Todavia, quando nós olhamos pela perspectiva da eternidade, o sofrimento produz coisas inefáveis, né? Há situações em que só acontecem a partir do sofrimento, por incrível que pareça. Se a gente sai um pouco do ambiente da questão evangelho, mesmo pessoas que não são religiosas, muitas vezes se aproximam através da dor. Né? Muitas pessoas acabam se perdoando. Quantas pessoas no leito de morte não se arrependem do seu passado, não se conectam ou se reconectam com seus familiares, não pedem perdão, não pedem desculpas de malfeitos ou algo parecido. Voltando para o ambiente do Evangelho, há promessas maravilhosas para aquelas pessoas que compreendem o Evangelho e quais os resultados, não só espirituais, mas na vida prática que o sofrimento pode trazer. Eu me lembrei agora de Romanos, para não estender mais a minha resposta, eu me lembrei de Romanos capítulo 5, quando no versículo 1 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos entrada pela fé, essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E aí nós encontramos Deus como partícipe, Deus como participante, integrando conosco nessa saga, nessa jornada de sofrimento que seja qual for a origem, seja qual for a intensidade, a profundidade, a gravidade desse sofrimento, o próprio Deus se prontifica a passar conosco. O irmão, falando sobre o sofrimento, falou sobre a questão da perseguição. E agora entrando no assunto que o irmão trouxe como nesses dias de missões, podemos estar conjecturando até que ponto a perseguição favorece o trabalho da evangelização e o trabalho também de missões. Podemos citar o exemplo da igreja primitiva,
que de uma certa forma estava acomodada com a grande vitória das grandes conversões através dos discursos do apóstolo Pedro, mas depois houve uma grande perseguição contra a igreja, e nessa perseguição os cristãos saíram para regiões próximas e regiões mais longínquas. E podemos também contextualizar com a relação ao que nós estamos vivendo hoje, que existe uma ideologia que quer conquistar alguns valores, impor alguns valores na sociedade que são contra a palavra do Senhor, e de uma certa forma nós que defendemos os valores bíblicos, há uma perseguição também contra a igreja do Senhor, no sentido que podemos dizer, no sentido político de algumas correntes que estão hoje querendo dominar o governo brasileiro. Ok. No ambiente missionário em que eu circulo há muitos anos, a gente tem inclusive uma espécie de jargão, né? A gente diz assim, o crente ou a igreja que não vive Atos 1:8 está propensa a viver Atos 8:1. Né? Em Atos 1:8 a gente encontra aquele comando de Jesus, aquela ordem de Jesus, pouquinho tempo antes de ser ascendido aos céus, dizendo: mas recebereis o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E aí a gente encontra isso que o Senhor disse, né? Que é a igreja embevecida daquele ambiente de milagres, de comunhão, né? Então a igreja está fervendo na comunhão, e muitos acontecimentos, as pessoas doando as suas propriedades e milagres acontecendo, e derramamento do Espírito Santo, e a impressão que se dá é que a igreja ficou tão absorvida, né, ou tão absorta por aquele ambiente tão gostoso, porque é muito bom isso, mas ela se esqueceu, de certa forma, ou negligenciou o mais importante, que era se espalhar e levar o evangelho quando Atos 8:1 acontece, né? Então, de uma maneira muito interessante o que Atos 8:1 vai dizer. Também Saulo consentia na morte dele, fez, se referindo à morte de Estevão, né, nos versículos anteriores, no contexto, fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Então, quando Atos 1:8 não é vivido, Atos 8:1 é experimentado. Falando a respeito de perseguição, a gente tem uma perseguição em nível mundial, mas elas mudam, né, na essência, e muda na sua maneira em que ela se apresenta. Se nós formos passear pelo globo, por exemplo, nós vamos encontrar uma espécie de perseguição em países do chamado bloco muçulmano, do mundo muçulmano, onde em alguns deles a pena capital é a consequência de se tentar converter uma pessoa ao cristianismo, né? Na África, ou nos países da África, a gente encontra não só esse tipo de perseguição protagonizada por nações ou etnias, ou que seja, muçulmanos, mas também a gente tem um outro tipo de perseguição, e assim sucessivamente. A Europa, hoje, a perseguição é mais ideológica mesmo, ela tem mais um cunho que vem desse âmbito político, ideológico. A gente conhece inclusive a Europa hoje, para quem lê, vai lembrar que a Europa é conhecida como a Europa pós-cristã, né, em que países que foram responsáveis por grandes teólogos e teologias, avivamentos e avivalistas, hoje nós temos lugares na Europa que é proibido pregar o evangelho praticamente, é proibido dizer muitas coisas, é proibido falar sobre pecado, é proibido falar contra homossexualismo, por exemplo, sob risco inclusive de ser preso, né? Muitas igrejas que no passado receberam, abrigaram pregadores que nos inspiram na história, hoje estão sendo vendidos, se tornando
mesquitas, se tornando pubs, ou se tornando bares, ou algo parecido. E se a gente vem aqui para o Brasil, a gente observa uma crescente, nós estamos observando uma crescente por esse viés ideológico, né? Isso é notório, né? Algumas pessoas elas podem ofender publicamente um pastor, podem ofender publicamente a nossa fé, podem expor, como a gente tem visto isso em revistas, né? Enfim, na grande mídia, nas mídias sociais, ofensas à nossa fé, ofensas aos nossos símbolos, ofensas à nossa história, mas na contrapartida, se nós quisermos reagir, há uma retaliação e há uma denúncia imediata, né, uma contrariedade da mídia, de pensadores e assim por diante. Agora, que a perseguição contribui significativamente para o fomento do evangelho, isso é bíblico. A igreja que é a igreja de fato, a igreja que é a igreja do Senhor Jesus, ela vê na perseguição uma oportunidade para reafirmar a sua fé. Esse é um fenômeno percebido nos países em que nós chamamos de país onde há perseguição. Os irmãos que não conhecem precisam, vez por outra, visitar o site da missão Portas Abertas, conhecer o site A Voz dos Mártires e acompanhar os dados, acompanhar os números. Hoje no mundo nós temos catalogados pela missão Portas Abertas 54 países, elencados a partir do nível de perseguição que tem, e paradoxalmente, contraditoriamente, são lugares onde o evangelho é vivido de forma saudável e as pessoas aproveitam a perseguição como um combustível a mais para compartilhar a fé. Quando uma pessoa tem o chamado para missões, podemos entender que a confirmação dessa chamada ela deve começar nos seus primórdios da sua experiência em vida cristã, através do evangelismo pessoal, evangelismo local, podemos assim dizer, antes de ela querer ir para outras regiões. O que o irmão tem a dizer sobre esse aspecto? Alguma pessoa que sente esse chamado para fazer missões? Quando uma pessoa lê a Bíblia, lê os evangelhos, ele vai notar, né, eu tenho, por exemplo, eu gosto muito de falar daquele exemplo da mulher samaritana, né? Gosto de lembrar do episódio do endemoniado gadareno. Gosto muito de lembrar desses episódios na Bíblia onde as pessoas que foram impactadas pelo evangelho, as pessoas que foram tocadas pelo evangelho, imediatamente elas tiveram a disposição de contribuir com o seu testemunho, com a sua vida modificada, levando o evangelho para outras pessoas. Eu vou ler inclusive um pequeno trecho aqui desse episódio da mulher samaritana, que está no capítulo 4 do evangelho de João. Muitos dos samaritanos, capítulo 4, versículo 39. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seu testemunho, ou por causa do testemunho da mulher. Disse-me tudo o que tenho feito. O versículo 40 diz: vindo ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. E por causa das suas palavras, muitos mais creram nele. E dizia a mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, agora nós mesmos ouvimos falar, e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. É muito importante que cada crente, como eu disse no início, como eu tenho dito nesses dias em que passei aqui, tenho dito ao longo da minha vida, tanto como mobilizador de missões, como pastor, eu tenho dito que é muito importante que na primeira hora da conversão nós tenhamos a disposição de compartilhar com outras pessoas daquilo que aconteceu em nossas vidas. Quando nós falamos especificamente de missões, né, como sendo uma vocação, como sendo um chamado, né, a missões em que as pessoas são inclusive movidas a se deslocar para outros lugares, outros países, outras culturas, né, ou para outras abordagens, né? Nós temos hoje, por exemplo, as missões urbanas, missões em que pessoas vão para comunidades específicas, né, aqui dentro do Brasil ou fora do Brasil. Mas para tudo isso é necessário um preparo.
E dentro dessa questão do preparo, a igreja local tem um papel que é indispensável. É impossível, por exemplo, que uma pessoa se disponha a ir para outros lugares, mas que ela não passe, né, por um crivo em que na sua igreja local ela seja proativa, em que ela dê frutos, em que participe efetivamente, porque o atestado, né, de aprovação de alguém que supostamente vai pregar o evangelho em outros lugares, ela vem da igreja local, né, das lideranças, do pastorado, da observação das pessoas que estão ao seu redor, porque também o pressuposto é esse: se nós não dermos fruto, ou se nós não damos fruto no nosso ambiente local, quem garante que no ambiente translocal ou no ambiente mais distante essa pessoa vai gerar fruto? Então a igreja, ela é, digamos assim, uma espécie de preparadora. Ela vai tirar as arestas, ela vai fomentar o caráter, preparar o caráter, ela vai dar subsídios a essa pessoa, lembrando que o tempo em que essa pessoa vai permanecer na igreja, aprendendo, crescendo no conhecimento da palavra, no desenvolvimento dos dons, é isso que vai forjar um caráter de alguém que de fato pode dizer lá na frente que tem um chamado, que tem uma vocação, e é isso que vai garantir quem fica no background, né? Que a gente chama de retaguarda. A igreja se sente segura quando uma pessoa dá fruto localmente, tem um bom testemunho, tem uma preparação, porque não é possível que uma pessoa vá para um campo missionário, por exemplo, sem que tenha o preparo. Eu gosto de usar, inclusive, pastor, um exemplo assim. Se você chega no consultório do médico, e aí o médico diz assim: olha, eu vou te atender, mas eu fiz uns cursinhos pela internet, eu dei uma lida numas matérias e tudo bem, a gente vai abrir você e você vai ficar bem. Ninguém vai acreditar nesse cara, ninguém vai acreditar nessa pessoa. Eu vejo às vezes com um pouco de preocupação pessoas saindo, pregando aqui e acolá, e muitas vezes não conhecem os princípios elementares da palavra, não conhece a Bíblia minimamente, não tem o domínio da fé. Às vezes tem boa intenção, né? Mas a gente conhece um ditado popular de boa intenção. É isso, pastor. Certo. O coração dessa pessoa que é chamada para missões, no caso começando por esse processo evolutivo, podemos assim dizer, de um evangelismo pessoal para um treinamento mais específico para certas regiões que o Senhor assim determina, o coração do crente ele tem que estar cheio, ardente por ganhar almas, indo para as pessoas aí fora no mundo, sejam elas locais, regionais ou mundiais, corações que estejam vazios. Como o crente ele deve arder, ter esse ardor espiritual para ganhar almas? Sim. Eu sou de origem pentecostal. A minha conversão se deu na Assembleia de Deus no ano 87. E a gente sabe que no ambiente pentecostal nós falamos muito, pregamos muito sobre o Espírito Santo, dons e ações do Espírito Santo. Todavia eu observava, não é uma crítica, né, uma observação, mas se alguém quiser entender como crítica, que o seja. Aquela fascinação que as pessoas tinham por dons espirituais e manifestações dos dons espirituais, etc. Mas eu acredito, pastor, piamente, que o maior sinal, o maior sintoma de uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela pessoa que deseja compartilhar, espalhar a sua fé e fazer com que outras pessoas sejam convertidas, porque é a partir da nossa vida cheia do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo é o protagonista em tudo isso. Nós somos instrumentos, né? Nós podemos ser agentes, o meio, mas quem faz com que as pessoas de fato sejam convencidas do seu estado pecaminoso, do seu estado de necessitado de salvação, é o Espírito Santo. Tem uma frase aqui que eu tenho numa mensagem, eu citei por 2 vezes o Ronaldo Lidório, que para mim é um dos grandes ícones, é um dos grandes modelos
e eu gosto muito do que ele prega, do que ele ensina. Já tive a oportunidade de fazer um curso breve com ele num dos Congressos Brasileiros de Missões, Antropologia Missionária. Ele escreve isso aqui: podemos convencer alguém de que ele é pecador, mas apenas o Espírito Santo poderá convencê-lo de que ele está perdido. Então eu percebo que naquela fascinação que desde o início eu observava de crentes falarem em línguas, profetizar, ter revelações e participar de vigílias ou de outros eventos onde as pessoas fazem toda aquela movimentação, mas na contrapartida eu não via, e me perdoe a ousadia, pastor, assim como eu não vejo ainda hoje aquela mesma volúpia, aquele mesmo desejo de sair pelas casas, de sair pelas ruas, de falar do evangelho. Então é meio contraditório que as pessoas queiram, né, de participar de eventos pentecostais ou não, tão efusivos, mas ele não tem aquela mesma vibração, ela não tem aquela mesma paixão de conquistar outras vidas para o Senhor Jesus. Então, para mim, o sintoma mais convincente de que alguém é cheio do Espírito Santo é que ele tem o desejo de que outras pessoas conheçam o Senhor Jesus. Dentro da sua prédica durante esses dias aqui na igreja, uma frase que me chamou a atenção missões deveria fazer parte constante da nossa liturgia, não deveria ser algo como, por exemplo, aqui nós fazemos uma vez por ano, fazemos essa conferência missionária para chamar a atenção dos irmãos para essa grande necessidade que é a função principal, como nós encontramos lá em Mateus 28, ide pregai o evangelho a toda a criatura, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é algo hoje que está sendo de uma certa maneira relaxada, podemos assim dizer, numa liturgia mais introspectiva para agradar os crentes, e essa mensagem para que os crentes saiam das quatro paredes e possam trazer as almas perdidas, que esse é o objetivo maior da igreja, da existência da igreja. Como o irmão observa essa inversão de valores que hoje a igreja, de uma certa forma, está tendo com relação a esse aspecto tão importante da missão da igreja de pregar para os perdidos. Então, pastor, eu sei que isso soa meio antipático, né? Mas eu conheço isso das duas perspectivas. Como crente, eu vivi essa coisa anterior de vir para o culto, de participar do culto e de ouvir pastores, de ouvir líderes, pregações e tal, mas eu vivo do outro lado já desde 93 como pastor, então eu conheço esses dois ambientes, né? E eu percebo às vezes que esses dois ambientes eles se divorciam em alguns momentos e eles não se entendem em alguns momentos, né? Então, por um lado, cristãos que não entendem muitas vezes o que é dito, o que é oferecido, o que é posto diante deles como desafio por parte de lideranças, de pastores e tal. E por outro lado, a gente precisa pôr a navalha na carne, né? Como pastores. O senhor é um brilhante pastor também, que arrebanha, que lidera um grupo de pessoas. E eu entendo do lado de cá que muitas vezes nós falhamos e a gente, nesse ambiente, a gente precisa ter humildade às vezes para aceitar que muitas vezes nós não, eu falo de uma maneira geral, não estou acusando a ninguém, mas eu disse que a gente tem que colocar a navalha na carne. Muitas vezes nós falhamos na oferta ou na proposta quando nos nossos menus, né, nas nossas ofertas de trabalhos ou de propósito de igreja, nós não colocamos o prioritário no seu devido lugar, né? Alguém disse algo mais ou menos assim, né? Priorize o que é prioritário e você terá o prioritário e o secundário. Priorize o secundário e você não tem nenhum e nem outro. Então, a prioridade da igreja,
né? Isso é algo imponderável para algumas pessoas, mas é incontestável para quem conhece a Bíblia. O papel supremo da igreja é missões. Tem um escritor assembleiano, que inclusive é da região, da minha região lá, de São Mateus, Walter Macário. Ele não tem projeção nacional, até onde eu saiba. Ele escreveu um livro chamado A Suprema Tarefa da Igreja. E nesse livro, que é um livreto, na verdade é um livro de bolso, dá pra gente ler em menos de 1 hora. Para quem gosta de ler, lê em 1 hora e pouquinho. E ele fala a respeito de algumas coisas que eu penso que são denúncias e que a gente deveria corar de vergonha quando crentes gastam mais com chicletes e balas durante o ano do que com oferta missionária. Gastam mais com pets, né? Gastam mais com bichinhos de estimação, né? Gastam mais com cosméticos do que com missões. Isso falando a respeito de crentes. E quando nós gastamos muitas vezes mais nas nossas estruturas, né, nas nossas organizações, nas nossas instituições, e eu defendo significativamente, pastor, as instituições, as organizações não têm uma mentalidade de desigrejado, de destemplado ou coisa parecida. Mas muitas vezes as nossas, isso falando em termos financeiros, muitas vezes os nossos gastos eles são quase que totalmente voltados para a subsistência e manutenção das nossas estruturas. Se formos falar a respeito das nossas performances, né, nós temos nas nossas, não só nas nossas liturgias, mas nas nossas agendas, eventos que eles são extremamente egoístas, porque eles são voltados para nós mesmos, para nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, e não contempla as necessidades que estão sequer ao redor dos nossos templos. Eu já li uma matéria há um tempo atrás em que dizia que uma igreja com cerca de 100 membros, ela tem a responsabilidade e ela pode alcançar, se ela assim se esforçar, até 20 mil pessoas ao seu redor. Então isso no âmbito mais próximo, né? Então, se a gente for alargar isso, nós podemos alcançar, como eu disse, através de movimentos de oração, de intercessão, de arrecadação de ofertas e, enfim, específicas para as missões. O fato é que missões precisa vir para a ordem do dia, para as nossas agendas. É isso, pastor. Amém. Amém. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Agradecemos a presença aqui do pastor Aécio da Silva, da Igreja Cristã Ibero-Americana, por todos esses ensinamentos a respeito de missões, do evangelismo pessoal. Temos aqui alguns pedidos de oração. Antes, queremos informar que o nosso programa será reprisado às 19 horas e a 1 hora da manhã. Os pedidos de oração: o irmão Márcio pede oração para a sua sobrinha que faz aniversário hoje, a Stephanie. Também Larissa, Ivonete, Jéssica, Tiago, Alane e família, Tereza, Maria das Graças, Ilka e Severino, Thalita, que em breve terá neném, ela pede oração também. Pastor Ademário, Pastor Osvaldo, Daniela, Roseli, Ivone, Ismael, José Ferreira e família, nossa irmã Lourdes Rinaldi, Pastor Edson Miranda, André e família. Vamos pedir para o pastor Aécio fazer esta oração e, ao mesmo tempo, o pastor Aécio, nós nos conhecemos no seminário apologético do ano passado e ele já tem dito que vai estar conosco nesse próximo seminário apologético. Então queria, antes que o irmão orasse, falasse um pouco da sua expectativa e também fizesse um chamado aí para os nossos ouvintes se inscreverem no 13º Congresso Apologético Pastor Natanael Rinaldi e da importância desse tema para as igrejas. Amém. Então eu vou mais uma vez agradecendo o pastor, o Lucas, os nossos irmãos aqui que estão no apoio, a igreja. Quero mandar um abraço especial aqui para Cristiane e para a Luciana, que através delas a gente conseguiu chegar aqui, e chamar o pessoal para o 13º Congresso Apologético, Congresso para a Defesa da Fé, tão necessário em nossos dias. Tá, o pessoal da região,
pessoal de longe, quem puder chegar aqui, eu virei de São Paulo, mas eu virei na qualidade de aluno, de gente que vai aprender com os grandes nomes que estarão aí, alguns amigos pessoais, como o pastor João Flávio Martinez, presbítero Paulo Cristiano, vai estar aqui também o pastor Elias Soares, né, e outros nomes da apologética nacional, o próprio Natanael Rinaldi Filho, enfim. Então é um evento imperdível, né? Então o pessoal que gosta de apologética, e eu vou ser um pouco abusado usando a linguagem da minha terra lá do Ceará, eu vou abusar um pouco. Até quem não gosta, arrisca vir porque vai aprender a gostar. E se faz muito necessário nesse momento dramático em que nós vivemos no Brasil. Precisamos da igreja preparada para defender a sua fé nos desafios que a gente tem, dessas contrariedades filosóficas, ideológicas e no ambiente da fé, que são os desafios teológicos que a gente já tem tradicionalmente e os novos que estão surgindo. Muito obrigado. Oremos. Querido Deus, eu quero te agradecer, ó Senhor amado, por essa oportunidade riquíssima de ter passado esse final de semana com os teus servos, com essa igreja tão amável, e ao mesmo tempo, Senhor, uma igreja que tem uma seriedade com a Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pelas pessoas que estão ouvindo nesse momento o programa, que sejam abençoadas gloriosamente. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado entre as nações nesse dia. Ó Deus, que o Teu nome seja anunciado entre os povos, em nome de Jesus. Amém.